Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Então nós estamos dentro do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 10º capítulo, verso 34. Vamos lá juntos? Kalatma Gamolokam Svabhava Dharma Evacham Iti Mam Bahuda Prahur Guna Vyati Karesati Kala Atma Golokam Swabhava Dharma Evacham Iti Mam Bahuda Prahur Guna Vyati Karesati. Quem quer fazer? Kalatma Gamoloka Svabhavo Dharma Evacha Swabhava Dharma Evacha Itimam Bahuda Prahur Guna Vyatcha Karesati Guna Vyati Karesati Kalatma Gamoloka Swabhavo Dharma Evacha Itimam Bahuda Prahur Guna Vyat Karesati Kalatma Gamoloka Swabhavo Dharma Evacha Itimam Bahuda Prahur Guna Vyati Karesati Kalaham Tempo Atman o eu Agamaham Conhecimento védico Lokaham Universo Swabhavaham Diferentes naturezas de diferentes entidades vivas. Dharmaham Princípios religiosos. Eva de certo. Cham também. Iti assim. Mam me. Bahudham de muitas maneiras. Prahu chamam. Guna os modos da natureza. Vyati Kare agitação. Sati quando há. Repita comigo. Quando há agitação e
interação dos modos da natureza material. As entidades vivas. Então me descrevem de várias maneiras. Tais como o tempo onipotente. O eu. O conhecimento védico. O universo. A própria natureza do ser. As cerimônias religiosas. E assim por diante. Eu vou repetir sozinho. Quando há agitação e interação dos modos da natureza material, as entidades vivas, então, me descrevem de várias maneiras, tais como o tempo onipotente, o eu, o conhecimento védico, o universo, a própria natureza do ser, as cerimônias religiosas e assim por diante. Então, muito legal esse verso. Esse aqui é Krishna falando, o próprio Senhor falando, e ele está explicando, como a gente repara, que de acordo com a combinação do tipo de vida que a pessoa tem, aqui está escrito assim, agitação e interação dos modos da natureza material, ou seja, de acordo com o estilo de vida, com a pessoa que você é, com o tipo de entidade, a cultura, onde você nasceu, o que você faz, o que está acontecendo na sua vida. Então, de acordo com esses fatores todos da vida material, que afeta cada um de nós de forma diferente, de acordo com essa combinação, as pessoas veem Deus de forma diferente. É uma coisa muito legal dessa cultura védica, dessa cultura da autorrealização yoga, que desde o seu começo, desde os seus primórdios, ela é estruturada em cima de um conceito não sectário. Desde o começo, entende-se que diferentes pessoas vão enxergar Deus de diferentes maneiras e vão dar a Ele diferentes nomes e atribuir a Ele diferentes características. Então, desde o começo, aqui no Bhagavatam tem outros textos, sempre entende-se que tem esse fator. Então, por exemplo, uma forma bem moderna, né, as pessoas chamarem de universo, né? É muito comum as pessoas, o universo conspirou e agora, não sei, tem graças ao universo, não tem isso. É uma maneira de Krishna falar, as pessoas me chamam de universo. Engraçado, bem moderninho. O universo, a gente fala assim quando quer falar Deus, para não ficar, Deus é pesado, então vamos falar universo. Universo a gente pode falar, a gente fala, as pessoas me chamam de universo. Ele falou isso milhares de anos atrás, as pessoas me chamam de universo. Ou o tempo, né? Pela força do tempo fui fazer isso, pela força do tempo aconteceu aquilo. A gente não fala assim? O tempo me levou a chegar a essa conclusão. Aí você substitui tempo por Krishna. Krishna me levou, né? Krishna, me chama de tempo também. Porque ele é o tempo. Então você pode chamar ele de tempo. Ele é o universo. E aí outras pessoas, não, cerimônia religiosa. Aquela cerimônia que me deu a luz, aquela cerimônia me iluminou, aquela cerimônia abriu meus olhos. Aí você substitui cerimônia por Krishna. Krishna abriu meus olhos. Krishna me inspirou. É muito legal isso, né? Então é isso. A gente tem que respeitar que diferentes pessoas têm os seus momentos diferentes e enxergam Deus de forma diferente. E respeitando essa diferença, a gente pode achar uma linguagem em comum. E se houver esse respeito mútuo, a gente pode se entender. Agora, o fato que a gente pode chamar Deus de universo, tempo, cerimônia religiosa, a outra que ele usou aqui, né, o próprio natureza do ser. Também bem moderninho, né? Muitas pessoas não gostam de falar de Deus, mas falam do ser, não é? Incrivelmente moderninho, assim. Né? Porque não tem gente que fala assim, né, o ser, né? Eu estou no conceito de ser. Eu estou no conceito, tira isso, bota Krishna, estou no conceito de Krishna. Estou no conceito de ser, buscando Krishna.
Então você pode se expressar dessa forma. Ao mesmo tempo, você não deve também achar ruim que a pessoa fala Krishna. Porque tem outra pessoa que já está numa outra fase da vida espiritual dela, que ela já teve maior contato, ela já foi abençoada com aprofundamento, então ela fala Krishna mesmo. Ela dá um nome, porque ela já conhece Deus especificamente na sua natureza, no seu aspecto pessoal de Krishna. E ela fala Krishna. E se você ainda está numa coisa vaga de ser e de universo, talvez seja interessante se aprofundar. Quando eu falo universo, o que será que eu estou realmente falando? Quando eu falo que foi o tempo, foi a cerimônia, o que será que eu estou realmente dizendo? Será que realmente foi o universo, o conjunto de estrelas e planetas e galáxias? Ou será que quando eu estou falando universo, eu estou realmente falando de Deus? Vale a pena também a gente investigar, né? A gente se aprofundar. Esse é o chamado dessa tradição. Aprofunde-se. Tenha um conhecimento aqui bem profundo. Tenha um chamado para você conhecer a fundo quem é Deus, qual que é a natureza de Deus. Existe uma natureza de Deus? Tem um Deus? É pessoal, é impessoal? O que ele faz? É uma energia, uma pessoa? E você entender isso, você pesquisar esse assunto, você chegar para uma pessoa que está estudando isso, conhece o assunto, e perguntar e tirar suas dúvidas. Vem cá, eu não consigo entender essa questão do Deus pessoal, você pode me explicar? Deus pode ser uma pessoa, ou ele só pode ser uma energia? E você pesquisar o assunto, perguntar. Porque tem coisa interessante aí, tem informações a esse respeito, não está tudo no ar. Essa tradição pesquisou profundamente esse assunto, apresentou em grandes detalhes essas respostas. Elas foram trabalhadas e apresentadas por Krishna pessoalmente. Então esse conhecimento existe, a gente às vezes não sabe que ele existe. Mas a gente está aqui para dizer que ele existe, esse conhecimento. E que é legal, que é muito recompensador você se dedicar a pesquisá-lo. Você vai se enriquecer se você se der o trabalho de conhecer mais a fundo. Porque aqui a gente explica assim, se você está querendo se conhecer, afinal esse é o nosso propósito, né, no caminho espiritual, né, a autorrealização, você se conhecer. É o que a gente está fazendo aqui, todo mundo, qualquer caminho espiritual está querendo se conhecer, saber quem você realmente é. E se você quer saber quem você realmente é, em algum ponto dessa trajetória, você vai ter que dar atenção a Deus. De novo, a pesquisar o assunto. Você tem que aceitar uma coisa, outra coisa, mas você vai ter que seriamente pesquisar o assunto de Deus, porque muitas tradições vão te falar que você tem um vínculo, yoga, ligação, conexão, vínculo. Você tem um vínculo essencial, primordial, com Deus. Então, para você realmente se entender, em última análise, você vai ter que entender Deus. Você vai ter que trabalhar esse assunto. Porque a natureza de Deus vai diretamente impactar no que é a sua natureza. Entende? Não vai ter como você separar as coisas. Porque está tudo conectado. Todos nós estamos conectados e certamente Deus está conectado a tudo, por definição. Então, para você se conhecer, quem sou eu, em última análise? O que é a minha alma? O que é a minha essência transcendental? Eu tenho uma essência transcendental? O que ela é? Da onde que eu vim? Para onde que eu vou? O que essa coisa de amar, de pensar, de sentir, o que essa minha natureza pessoal está fazendo? Ela é só um engano? Ela é só uma manifestação da minha materialidade? Ou será que ela é uma expressão do meu verdadeiro eu? Será que a expressão do meu verdadeiro eu é pessoal?
É de amar, de sentir, de escolher, de decidir? Será que essa natureza que a gente chama de pessoal faz parte da minha natureza última? E se fizer, então da onde que vem essa natureza? Da onde que vem essa minha inclinação por amar e servir e pensar e decidir e ter emoções? Da onde que vem isso? Se eu tenho isso, você também tem? E você? E se todos nós temos, será que a gente tem um ponto em comum? Que seria Deus? Mas será que ele tem também? Ou ela? Ou será que é ele e ela? Então essas informações estão aí para serem pesquisadas, né? E essa é a dádiva dessa cultura. A cultura de Krishna, essa cultura védica, ela está trazendo todas essas informações. E para quem quiser pesquisar, para quem quiser entrar a fundo, está disponível. Pode conhecer. Okay? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre essa natureza de Deus? Então vamos dar o significado. Pode-se experimentar a potência da personalidade de Deus através da observação de como diferentes espécies de vida, semideuses, seres humanos, animais, peixes, aves, insetos, plantas, etc., pouco a pouco desenvolvem sua natureza e atividades. Cada espécie de vida executa um processo específico de gozo dos sentidos. E esta função é chamada de o Dharma da espécie. Sem o conhecimento acerca da personalidade de Deus, os homens ordinários captam nas manifestações acima mencionadas um vislumbre das potências do Senhor. Srila Madhvacharya citou a seguinte informação do Tantra Bhagavata. O Senhor é chamado Kala, ou tempo, porque é o movedor e controlador de todas as qualidades materiais. Por ser completo e perfeito, ele é chamado Atma, o eu. E é a personificação de todo o conhecimento. A palavra Swabhava indica que o Senhor tem pleno controle sobre seu próprio destino e como mantenedor de todos, ele é chamado Dharma. Quem se encontra na plataforma liberada pode obter bem-aventurança ilimitada adorando a personalidade de Deus. Ao passo que os que ignoram o Senhor tentam encontrar sentido inventando outros objetos de adoração. Se alguém, por teimosia, imagina que algo é independente do Senhor, permanece nas garras da rede ilusória da potência do Senhor. Vendo a inevitabilidade da destruição das coisas materiais, o indivíduo vive amedrontado e em perpétua lamentação nas trevas da ignorância. Em tal escuridão, a felicidade está fora de cogitação. Portanto, ninguém jamais deve pensar que algo é independente da personalidade de Deus. Logo que alguém considera que algo é independente do Senhor, fica de imediato preso na rede ilusória do Senhor, chamada Maya. Mesmo que for liberada, a pessoa deve permanecer sempre humilde e obediente à personalidade de Deus, e dessa maneira alcançará a suprema felicidade espiritual. Então tem esse conceito bem interessante, de você sentir independência de Deus. Esse é um ponto que é batido assim ao longo de todos os textos devocionais. O que seria essa independência? Por que isso é ilusório? O conceito de Deus na cultura védica é que Deus é a fonte de tudo, de todas as energias e de tudo que acontece, e que Ele é o controlador supremo. Então, quem se acha independente de Deus, ele está ignorando que, de fato, ele não tem essa independência. Por exemplo, se alguém fala que não, eu sou independente, mas como assim? Você está respirando o quê? Estou respirando ar. Esse ar está vindo da onde? De quem que é esse ar?
você está consciente. Mas você está consciente graças ao que? Porque o meu corpo está funcionando. E por que seu corpo está funcionando? Por que você tem um corpo? Cadê a sua independência? Ah, não, eu estou funcionando porque eu comi. Sim, mas você, da onde veio a comida? E da onde veio a habilidade digestiva? Né? E por aí vai. Você está em pé onde? É no planeta Terra. E de onde veio o planeta Terra? Foi você que fez ele? E você não está congelado por quê? Porque tem o Sol. É você que está fazendo o Sol. Você que está mantendo o Sol na órbita. Então por aí vai. Então claramente, mesmo no sentido óbvio e imediato, a gente não é independente. Né? No mínimo você tem que falar, não, eu sou totalmente dependente de toda uma rede aqui, né, de outros seres e outras pessoas, e as plantas, e o ar, e a natureza, e Mãe Bume, né? No mínimo você tem que declarar total dependência do universo. Ah tá, eu sou dependente do universo. Né? Não tem como, independente de quê? Não tem sentido falar essa palavra independente. Né? Então nossa independência obviamente não existe. Né? Então a gente é totalmente dependente. Agora, então essa dependência ela pode se dar de uma forma assim um pouco não clara, assim você sente, realmente eu dependo daquela pessoa que me dá o dinheiro, sei lá, do meu patrão, o fazendeiro. Você pode ter um conceito meio, né, confuso assim, de algumas dependências, mas é melhor você ir a fundo e entender, não, todos nós dependemos de outras coisas e outras pessoas, que dependem de outras coisas e outras pessoas, e se eu for levar isso até o fim, eu vou chegar na presença de Deus. Em última análise, você vai depender de Deus. Alguma coisa está dependendo de alguma coisa, que está dependendo de alguma coisa, e onde você vai chegar nisso? Né? Como eu falei, todo mundo depende do Sol. E o Sol depende de quê? Ah, não, ele é autossuficiente. Será? Será que ele é? Será que ele nunca foi criado? Será que ele não vai ser destruído? Então esse conceito de dependência não é para você se sentir mal. É dependência no sentido gostoso, assim, de você saber que tem uma relação amorosa. Por exemplo, uma criança, ela sente a dependência dos pais. Mas isso não é uma coisa ruim, uma coisa amorosa, é a base de um laço de afeto. Né? Da criança amar os pais e dos pais amarem a criança. Então assim também a gente pode amar a Deus. Conhecendo essa dependência, você pode estabelecer o seu relacionamento, que a gente chama de devoção, né? Esse relacionamento amoroso com Deus, de você entender que tem um relacionamento natural entre você e Deus, porque você depende dele. E sem você sentir inveja, ou raiva, mas uma coisa amorosa, tranquila, tudo vem dele, eu dependo dele. Naturalmente, portanto, eu tenho gratidão a ele. Eu quero prestar serviço a ele que nem um bom filho quer prestar serviço aos pais. E tem gratidão pelos pais e reconhece o amor deles, né? Assim também você pode ter esse sentimento amoroso com Deus. Algum comentário, alguma pergunta? Eu fiquei pensando nessa questão da dependência. Se a gente também é uma centelha divina, né? A gente é parte de Deus, não é uma interdependência, né? Porque a gente também é Deus, né? Você não é Deus, você é divino, é bem diferente. Então não é uma interdependência, porque Deus não depende de você. Você como centelha de Deus, ele não depende de você, porque tudo vem dele. Você é energia, ele é o energético. Então não é uma interdependência, senão que você depende dele, mas tem uma interrelacionamento, tem um relacionamento entre vocês dois, que como eu falei, esse relacionamento amoroso. Né?
Por exemplo, o exemplo que eu dei da criança e dos pais. Não, os pais não dependem da criança, mas nem por isso não deixa de ter um vínculo amoroso muito forte. Então, dentro da dependência existe um vínculo amoroso, mas você não pode falar que é uma interdependência. Né? Uma mãe não precisa do bebê no sentido prático da palavra, mas ela ama o bebê. Então, nesse sentido de amor. Talvez eu estou pensando no nível dos seres mais iluminados, assim, que não tenha dualidade ele e Deus, né? Uma coisa já... Mas a perfeição da iluminação é você entender que existe essa diferença entre você e Deus. Que você nunca vai virar Deus. Né? Você sempre será divino. Então esse é um ponto assim que as pessoas confundem mesmo. Né? Mas Deus realmente é Deus. Você não vira Deus ao processo de iluminação. Não é uma dualidade. É simplesmente a natureza de você ser divino. Então não é que você deixa de ser divino para virar Deus, ou que você vira Deus porque você se iluminou. Não funciona assim. Porque realmente existe a pessoa de Deus e existe a centelha divina, que somos nós. E essa posição é maravilhosa. Então, como centelha divina iluminada, você vai sempre ter um relacionamento amoroso com Deus. Entendeu? Então é isso, você não vira Deus. Esse é um conceito errado que as pessoas têm. Isso é um dedo levantado ou uma dúvida só? Não, Então é isso. Esse conceito existe, né, de achar que vira Deus, mas esse não é o conceito do yoga. O conceito do yoga, você já é divino. E o que você vai fazer é desenvolver um relacionamento divino com Deus perfeito. E a posição de Deus é uma outra posição, é da fonte de tudo mais, incluído nós mesmos também. Já está preenchido esse cargo. Não precisa da gente ser Deus. A gente é divino. Porque se todo mundo fosse Deus, não haveria amor. Porque aí, se você vira Deus, aí você vai... Cadê o amor para você? Cadê a sua natureza? Cadê a sua independência? A sua individualidade, quer dizer. Cadê a sua individualidade? Vamos ler mais um verso? Verso 35. Agora, Uddhava, que está ouvindo, isso aqui é uma conversa entre Krishna e Uddhava. Então agora o Uddhava vai finalmente responder. Shri Uddhava Uvacha Guneshu Vartmanopi Dehajeshu Anaparvitam Gunyarna Bhadyate Dehi Bhadyate Vakatam Jipom. Repita comigo. Shri Uddhava disse: ó meu Senhor, a entidade viva situada dentro do corpo material está rodeada pelos modos da natureza e pela felicidade e sofrimento nascidos das atividades causadas por esses modos. Como é possível que ela não seja presa por esse envolvimento material? Também se pode dizer que a entidade viva é, em última análise, transcendente e nada tem a ver com o mundo material. Então, como pode ela ser atada pela natureza? Shri Uddhava disse: ó meu Senhor, a entidade viva situada dentro do corpo material está rodeada pelos modos da natureza e pela felicidade e sofrimento nascido das atividades causadas por esses modos. Como é possível que ela não seja presa por esse envolvimento material? Também se pode dizer que a entidade viva é, em última análise, transcendente e nada tem a ver com o mundo material. Então, como pode ela ser atada pela natureza material? É uma pergunta excelente de Uddhava. Ele está dizendo assim, vem cá, a gente está aqui num corpo material, feito de energia material, no mundo material.
como que essa pessoa que está dentro dessa situação pode não ser afetada pelo mundo material. Aí ele fala, não, mas por outro lado, se a alma é um ser transcendental, que ele sabe que é, né? Se a alma é um ser transcendental, como pode ela se afetar pela natureza? Então essa é a nossa grande pergunta, né? Essa situação que todos nós estamos passando, você é um ser transcendental, você é um indivíduo, uma centelha de Deus. Você é divino. Então como que a matéria está lhe afetando? Ou como que a matéria não vai deixar de afetar já que você está dentro de um corpo material? Então essa é a nossa jornada, é essa. O nosso caminho de autorrealização é esse, é você gradualmente entender a sua natureza divina transcendental e gradualmente se desfazer do efeito, do contato, do envolvimento com a matéria e gradualmente ver que a matéria não afeta a sua consciência, não afeta você. Esse é o processo. Enquanto a gente está identificado com a matéria, vai ser o segredo dessa resposta. Enquanto você se identifica com a matéria, aí a matéria lhe afeta. E na medida que você se identifica com a sua natureza divina, na medida que você se identifica com Deus, no sentido de se ligar, de se relacionar com Deus, na medida que você se conecta à transcendência, aí você se torna transcendental. Esse é o processo de autorrealização. Você primeiro ficar ciente da situação de você ser uma alma dentro do corpo, no mundo material. Primeiro você fica ciente. E aí você vai trabalhando, experimentando esse efeito da matéria na consciência. Você vai usando técnicas, meditação, estilo de vida, seguir o caminho do Dharma, enfim, você vai aprendendo maneiras de viver aqui nesse corpo, de forma a amenizar cada vez mais o efeito da matéria sobre a sua consciência, ao mesmo tempo que você está trabalhando a sua conexão com o divino, a sua conexão com Deus, aí você vai gradualmente, diminuindo o efeito da matéria e da sua existência no mundo material, na sua consciência e, simultaneamente, experimentando sua vivência transcendental. Então, esse é o processo mesmo de autorrealização. Então, sim, ao mesmo tempo é impossível para a alma não ter os efeitos da energia material e, ao mesmo tempo, não tem sentido nenhum a alma ter efeitos da energia material porque ela é transcendente. As duas coisas são verdadeiras, mas é um processo de identificação, de espiritualização que cada um tem que fazer. Esse é o chamado, de você gradualmente trilhar esse caminho do yoga. Todo o caminho do yoga é para te ensinar esse caminho. E você vai experimentando isso aos poucos. É real. E aí tem os marcos desse avanço, você vai sentir a diferença, a leveza, a redução do impacto da vida externa, das situações internas, no seu bem-estar. Você vai desenvolvendo o que é chamado de equanimidade, samatvam. Na medida que você vai se identificando com o espírito, aí você cada vez menos se identifica com a matéria. Então, você não vai ser tão afetado pelas ondas do mundo material. Os ventos, por isso você vai atingir nirvana, sem ventos, sem ondas, porque você cada vez mais está vivendo uma realidade que não é ligada a essa energia externa. Então esse é o processo mesmo, uma boa pergunta de vida. Eu vou ler o significado rapidamente. Devido à influência dos modos da natureza, o corpo material gera atividades fruitivas, que por sua vez geram felicidade e sofrimento. Esta reação material em cadeia é indicada pela palavra Dehajeshu. A personalidade de Deus mostrou a Uddhava que a verdadeira meta da vida é a liberação e não o gozo dos sentidos. Embora o Senhor tenha indicado
que a entidade viva alcança a liberação através do serviço devocional, executado com conhecimento e renúncia. O Uddhava parece não ter compreendido o meio específico para se lograr a perfeição. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, a pergunta de Uddhava implica que observemos, mesmo nas atividades das almas liberadas, ações externas, como comer, dormir, andar, ouvir, falar, etc., que são funções dos corpos grosseiro e sutil. Logo, se mesmo as almas liberadas estão situadas dentro dos corpos materiais grosseiro e sutil, como podem elas não ficar presas pelos modos materiais da natureza? Caso alguém argumente que a entidade viva é como o céu, que nunca se mistura com nenhum outro objeto e por isso não fica preso, então talvez se pergunte como tal entidade viva transcendente pode jamais ficar presa pela natureza material. Em outras palavras, como seria possível a existência material? A fim de esclarecer de uma vez por todas o caminho da consciência de Krishna, Uddhava apresenta essa questão à autoridade espiritual suprema, o Senhor Krishna. No reino de Maya, há inúmeras especulações sobre o Senhor Supremo, que é descrito de várias maneiras, tais como não existente ou possuidor de qualidades materiais, ou desprovido de todas as qualidades, ou como sendo um objeto neutro, tal qual um eunuco. Porém, através da especulação mundana, não é possível entender a natureza da Suprema Personalidade de Deus. O Uddhava, portanto, quer limpar o caminho da liberação espiritual para que as pessoas possam de fato entender que Krishna é a Suprema Personalidade de Deus. Enquanto se está afetado pelos modos da natureza, não é possível lograr a compreensão perfeita. O Sr. Krishna agora descreverá a Uddhava mais detalhes da emancipação espiritual na estrada de volta ao lar, de volta a Krishna. Então Uddhava vai pedir mais explicações do caminho espiritual agora, e Krishna vai explicar mais informações sobre esse caminho. A nossa tradição é essa, a gente tem o mestre espiritual, tem o contato, e todo o nosso conhecimento, ele acaba em Deus também. A vinda de Krishna, 5.000 e poucos anos atrás, tem esse impacto especial na nossa tradição, de ser a vinda de Deus que pode revelar todos os detalhes do caminho espiritual. Por isso que essa tradição foi preservada tão cuidadosamente ao longo desses milhares de anos. Porque Krishna veio justamente para apresentar o caminho completo do yoga, o caminho completo da auto-realização espiritual. Porque ficam dúvidas, tem perguntas, como que funciona, tem muitos detalhes, né? E se a gente ficar só aqui pensando, eu acho que é assim, eu acho que é daquele jeito, fica difícil, né? Mas quando você tem uma explicação completa, que cabe, que encaixa no racional, mas também tem um aspecto de trazer de uma luz que vem, de um conhecimento revelado, aí as coisas ficam claras. Aí a gente pode entender o caminho completo. Por isso que a gente tem essa ênfase em estudar, em conhecimento, em buscar esses ensinamentos originais. Começa com a Bhagavad Gita, mas também depois tem o Bhagavatam, de onde a gente está lendo, tem tantos textos tão importantes. E com esses textos todos e com essa tradição de milhares de anos, de grandes mestres espirituais, aí todas as dúvidas são sanadas. E você mesmo no caminho é encorajado a tirar suas dúvidas, a se aproximar do mestre espiritual e perguntar a ele, como é que é isso? Eu não entendo esse ponto, isso aqui está me pegando, isso aqui eu não estou entendendo. E junto com as práticas, por exemplo, de meditação, de estilo de vida e tal, aí o caminho vai se abrindo de uma forma muito clara, muito certa, muito tranquila. Isso que a gente está apresentando aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Prabhupada, o que eu entendi, assim, à medida que, assim, foram lidos 2 versos, né? Mas à medida que eu me senti independente de
Deus, de Krishna, eu fico presa mesmo aqui. Então eu fico estagnada no mundo material. Né? Continuo os processos de ficar reencarnando, sabe Deus como, né? E à medida que eu me sinto dependente, isso é um processo, né, que a gente tem que buscar através do conhecimento, através do mestre. Essa relação de se sentir dependente, aí é que começa o processo de realmente crescer espiritualmente, que claro, isso vai depender do meu esforço, da minha vontade, aí que tem o nosso livre-arbítrio, né? Sim. De querer isso, ou não. Sim. Então, se eu quero crescer, se eu quero me reconhecer dependente, aí eu começo essa caminhada. Sim, é por aí mesmo, porque é uma questão de você encarar a realidade. A gente sempre explica que a autorrealização, a espiritualidade, nada é mais do que você entender a realidade. Por isso que é comparado o processo de você não ter espiritualidade com ilusão. Quanto mais iludido você tiver, mais longe da espiritualidade você vai estar. Então, uma coisa que simplesmente é um fato óbvio, como a gente tentou explicar, né? Você é dependente, você não é independente. É um fato, né? Todo mundo pode reconhecer que não é independente, você depende de alguma coisa. E se você levar isso, você vai entender que você é dependente em Deus. Então, na medida que você vai se abrindo à realidade e aceitando a realidade, por mais que ela possa machucar o seu orgulho, o seu falso sentido de importância, o seu egocentrismo, né? Então, por mais que essas coisas podem afetar o nosso orgulho falso e egocentrismo, mas a gente vai aceitando esses fatos. Não, realmente eu sou dependente. Quem sou eu? Tudo vem de Deus. Eu só existo graças a Deus, toda a minha comida, o sol, a terra, tudo depende de Deus. Krishna fala na Bhagavad Gita que ele é o fogo da digestão, por exemplo. Tenta viver sem fogo da digestão. Então você vai entendendo isso. Então a independência é um dos fatores. É um dos fatores importantes, porque na medida que você fala que você é dependente de Deus, você então se conectou a Deus. E quanto mais você consegue sentir essa conexão a Deus em tudo que você faz, em toda situação, você se torna cada vez mais espiritualizado. Porque você está vendo Deus em tudo, em todas as situações. E você está se vendo em relação a Deus em todas as situações. Então isso é um sinal de grande evolução espiritual. Você está em consciência de Krishna, você está em consciência de Deus. Krishna fala que ele dá a lembrança e o esquecimento, se a pessoa quiser. E até isso ele dá também. Então é isso. Um dos versos assim, mais impressionantes do 10º canto, quem conhece essa tradição mais, as gopis, é a descrição das gopis, a perfeição delas, é que elas são totalmente dependentes de Krishna. Essa é uma descrição que tem da perfeição espiritual das gopis de Vrindavan. No 10º canto, são totalmente dependentes. Porque essa é a realidade última. E aí você escolhe, não, mas eu não quero isso, eu quero... então você quer se sentir independente? Fica à vontade, Deus dá essa liberdade. Então ele tem essa energia ilusória dele, chamada Maya, para você experimentar o que você quiser. Não, eu quero fingir que eu sou independente, então tá. Fica à vontade. E ele vai te dar todos os suportes, ele vai te dar uma ilusão suficiente, ele vai te abençoar com essa ilusão, para você viver esse falso sentimento de independência. E aí você experimenta como é que é isso. Aí você vive assim, até o tanto que você quiser. Aí quando você vê, não, talvez eu não seja tão independente. Então tá bom, então agora... Aí você pede, não, Deus, agora eu quero um pouco de conhecimento. Então toma. Você não é independente. Agora eu entendi, ok. Isso é interessante, que até na psicoterapia, ao desenvolvimento da alma humana, tem uns paralelos. Tem uns autores que falam assim, que a gente nasce totalmente dependente, absolutamente, né, humano. Aí na adolescência a gente tenta a independência total, negar os pais, né, eu me basto. Aí com a maturidade, eu preciso de comida, eu preciso do outro, né. Mas aí, segundo essa perspectiva do Oriente, tem algumas escolas que defendem também, pode nascer a interdependência, né. Você sabe que você depende,
Mas você sabe também que você pode ajudar, né? Você também contribui. Você... No plano aqui material é verdade. No caso de Deus, não. Ele realmente é totalmente independente. Acho que são escolas diferentes também, assim. Ok? Então, muito obrigado por ter paciência. Shri Prabhupada.